Inscreva o PCdoB, presidente. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ao público que nos assiste e nos ouve, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, que tem a honra de ser este ano, eu quero usar esse horário para duas observações. A primeira, num fato que ocorreu ontem, durante a votação do Fundeb, da maneira como foi tratada a nossa colega deputada Érica Cocai, do nosso partido. O deputado Giovanni Cherini atrapalhou o horário que era dela, que era por direito dela, e disse, no horário dela, e sabemos tudo que a deputada vai dizer, pode nos poupar disso. Isso é um desrespeito à deputada, e me parece que isso é frequente quando trata-se de deputadas, porque deputados parece que não é a mesma frequência. Isso mostra um comportamento machista que é inadequado numa casa que tem tamanha importância como essa. E nos leva também a lembrar o que aconteceu com a deputada Isa Pena, na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputada do PSOL, que também tem um tratamento igual ou pior do que esse, desrespeitoso. Eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência, presidente Rodrigo Maia, que nos ajude para que fatos respeitosos como esse não voltem a ocorrer. Afinal de contas, todos que estamos nessa casa somos parlamentares, somos iguais, temos direito à nossa palavra, concordando não o outro parlamentar, que às vezes também nos força a ouvir coisas que ficamos arrepiados no que se refere à saúde pública, no que se refere à visão de mundo que o deputado tem. Assim como nós o ouvimos, porque ele tem direito a falar, e tem seu tempo para falar, ele foi eleito para isso, a deputada Érica Cocai, como outras parlamentares, também tem todo o direito de manifestar-se, tem horário para isso e foram eleitas para isso. Então, eu faço um apelo para que isso não se repita nessa casa e um mínimo de respeito às parlamentares em número tão pequeno nesta casa e que lutam com orgulho e com muita raça pela construção de um Brasil mais justo. O segundo aspecto que eu quero colocar é sobre a medida provisória número 1000. O Partido dos Trabalhadores, mas toda a oposição desta casa, tem há muito tempo obstruído várias pautas, tem obstruído sessões na defesa de que se vote a medida provisória número 1000. É importante destacar que esta medida provisória, ela reduz de R$600 para R$300 o auxílio emergencial. E extingue também, acaba com esse auxílio agora no final do ano. Isso é um absurdo baixar para R$300. É um absurdo porque, veja, se com R$600 a população já tinha dificuldade de sobreviver, cortar pela metade esse poder de compra já é um crime. E se levarmos em conta que para essa faixa de população que com R$300 compra só a comida e a inflação da comida passou de 25%, temos produtos que chegaram a 90%, 98% de aumento, como arroz, óleo de soja, não é R$300 o poder de compra, é R$150, R$200 o poder de compra. Isso é cortar ou tirar a comida da boca da população. É somar aos 50 milhões de pessoas desocupadas, às 50 milhões de pessoas que estão na miséria, ao desespero da população. Por isso, a votação da medida provisória seria importantíssima. Primeiro, para recuperarmos o seu valor inicial de R$600. E segundo, na tentativa de postergar o direito de R$600 enquanto durar a pandemia da Covid-19. Afinal de contas, a Covid-19 não é igual ao orçamento do Brasil, que se encerra no dia 31 de dezembro de 2020. Ela está aí, volta mais forte do que nunca. E o que vai acontecer com a vida da nossa população a partir de janeiro? Não tem emprego, as empresas estão em crise, a agricultura familiar, que não foi aprovada, a lei Assis Carvalho, está sem nenhuma garantia. A lei Aldir Blanc, estou vendo aqui a deputada Jandira Fegali, ela será extinta agora também, com boa parte daqueles que têm direito não terão acesso a isso. O que vai acontecer com esse país? O que vai sobrar da nossa população? Sem nada disso e sem governo, sem nenhum governo. Ou quando ele manifesta contrário aos interesses de toda a população, com políticas que atingem somente os interesses do capital financeiro, do capital especulativo e daqueles que já têm muito e não precisam de mais dinheiro. Nós vivemos hoje no Brasil uma inversão. E quando o governo, como o governo está fazendo nesse momento, obstruindo e não permitindo que se vote a medida provisória número 1000, ele está assinando embaixo o governo e toda a sua base na Câmara dos Deputados.
somos contra os interesses dos mais pobres, somos contra o povo trabalhador. Estamos aqui para defender reforma da Previdência, reforma trabalhista, é para isso que a base do governo está aí. Interesse dos bancos, para destruir o mínimo que foi conquistado pela população brasileira a partir da Carta de 1988. Por isso, quero denunciar aqui o governo, a base do governo, por mais uma atitude irresponsável com a vida da nossa população. Por fim, senhor presidente, eu quero aqui fazer um reconhecimento público e quero começar com uma análise histórica. Nosso país é presidencialista e republicano. Portanto, é natural que o conjunto da população sempre olhe mais para o poder executivo do que para o legislativo e judiciário. É por isso que o prefeito, o governador, o presidente da República costuma ser visto como alguém que tem mais poder. Só que tem uma coisa que a história já provou. Quando o poder executivo não funciona, felizmente, o poder legislativo cumpre esse papel. O que aconteceu esse ano foi exatamente isso. Com todas as nossas diferenças, eu quero aqui fazer uma referência respeitosa ao deputado Arnaldo Jardim, porque temos diferenças sobre concepção de economia, como nós trabalhamos juntos esse ano todo. Por quê? Porque o poder legislativo cumpriu o seu papel. Já que o executivo queria transferir R$200 para a população, o Congresso, com todas as suas diferenças, de forma unida, garantiu 600. Quando o governo não queria garantir o mínimo para aqueles que estavam passando fome, o Congresso foi lá e fez. Quando as micros e pequenas empresas falidas e desesperadas, o Congresso, de forma unânime, foi lá e apoiou o Pronamp. Portanto, o Congresso cumpriu o seu papel de legislativo, mas fez o papel também do executivo. Porque se não tivesse feito, não teria sobrado nada. Nós estamos muito mal, é verdade, o Brasil está muito mal, mas poderia estar muito pior se não fosse a sensibilidade social da Câmara dos Deputados e o compromisso com o Brasil. Olha que temos diferenças gigantescas, todos. Fomos eleitos por isso, porque temos diferenças. Isso é muito positivo na democracia. Mas nós conseguimos eliminar essas diferenças, olhar o Brasil e fizemos uma grande mudança e fizemos aquilo que o governo Bolsonaro não teve vontade nem competência para fazer, assim como a sua base. E, por fim, reconhecer que nós precisávamos de alguém para dirigir esse processo. E quero reconhecer em Vossa Excelência, presidente Rodrigo Maia, o papel determinante. Pela terceira vez vou dizer aqui, as minhas divergências como professor de economia com Vossa Excelência são insanáveis, é gigantesca, mas eu quero dizer o respeito que eu tenho em Vossa Excelência, primeiro, na maneira como tratou a nossa Constituição brasileira, o respeito à República, o respeito à democracia, o respeito a nós, da minoria, e nos dar palavras, construir acordos e fazer com que o país estivesse hoje mal, mas muito melhor do que estaria. Eu reconheço Vossa Excelência um grande articulador, uma pessoa que se colocou acima das diferenças, pensando no Brasil e pensando no futuro desse país. Não posso esquecer de fazer aqui um agradecimento público, quando, mais uma vez, Moro, com todo aquele pessoal louco da Lava Jato, tentou transferir o presidente Lula. Isso era ilegal e imoral. E Vossa Excelência suspendeu a sessão para que todos os partidos, e quase todos os partidos, indiferente da sua cor ideológica, fomos ao Supremo para mostrar que aquilo estava errado. São momentos como esse que se conhece quem lidera ou quem manda. E Vossa Excelência liderou essa casa de forma brilhante. Reconheço que muito daquilo que Vossa Excelência colocou para votar, discordei, briguei, não gostaria que votasse para votar nunca, mas mesmo assim, reconheço que Vossa Excelência tentou negociar, construiu acordos, e a oposição teve nesse ano, por mérito da oposição e pela capacidade de Vossa Excelência de construir acordos, teve o espaço que lhe é de direito e que é justo, mas nos últimos anos não lhe foi dado. Por isso, acho injusto o que o governo Bolsonaro faz, o que a base do governo faz, no que se refere ao seu papel. Quero dizer a Vossa Excelência que termina em breve o seu mandato, mas Vossa Excelência entra para a história como alguém que, no momento mais difícil da história desse país, não titubeou, não pensou duas vezes, chamou todo mundo, construiu pontes e não muros, e através dessas pontes é que o Brasil está, de forma lenta, gradual, com dificuldade, atravessando esse mar de desespero, esse mar de fogo, encabeçado por Bolsonaro e Paulo Guedes. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns a toda a Câmara dos Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, líder. Muito obrigado. Presidente? Deputado... Senhor presidente. Só um minutinho. Deputado Rodrigo de Castro, depois Jandira e depois Podemos. E também tem o Rico também. Senhor presidente,